Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Classe dos Professores. Então, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo. Este é o seu programa Classe dos Professores. Nesse programa nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Ele é um guia de estudo trimestral e nós já estamos na lição 5. E você, mais uma vez, é o nosso convidado especial para não só assistir, mas também compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Se você é novo nesse canal e ainda não se inscreveu, faça isso agora. Se inscreva no canal, já dê o seu joinha, compartilhe a lição com outras pessoas. E aqui nos comentários embaixo, você pode colocar lá de onde você está nos assistindo. Você pode colocar também o seu testemunho, pode colocar um pedido também de oração, que nós estaremos lendo todos os pedidos, todos os comentários, estaremos orando também. Viu? É um prazer muito grande poder conhecer o Reginaldo Almeida, lá de Feira de Santana, na Bahia, a Eliana Braz, de Goianésia, né? O pastor Davi, vou até quebrar o protocolo, já vou mostrar o pastor Davi aqui. Minha terra. Terra do pastor Davi. Pastor Davi, a Eliana Braz, viu? Aqui vai um abraço muito especial, viu, Eliana? Um abraço para ela. Arilma Nascimento, de Umari, Rio Grande do Norte. E também o canal Receitinhas da Vovó Nasa, que sempre está acompanhando aqui a lição da Classe dos Professores. Bom, antes de entrarmos no estudo da lição dessa semana, nós iremos fazer uma oração. E Dalmo, faz uma oração para a gente? Oremos. Grandioso Deus, somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra e podermos compartilhar do Seu amor e da Sua providência para a nossa salvação. Esteja com esse estudo, esteja com cada internauta, com cada pedido que foi feito, que o Senhor possa atendê-los conforme a Tua santa vontade. É isso que eu te peço nesse momento, te agradeço por Jesus. Amém. Antes de nós começarmos o estudo da lição, eu quero apresentar para você aqui também os nossos convidados. Eu tenho aqui do meu lado o pastor Davi Sabino, pastor membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma alegria. Ao lado do pastor está a Lívia, membro da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. Bem-vindo, Lívia. Obrigada. E ao lado da Lívia está o Dalmo. Dalmo, seja bem-vindo, claro, mas eu queria te pedir para que você explicasse o que é isso que você está usando aí no pescoço, Dalmo. Bem, amigos, aqui a gente está usando um lenço dos desbravadores. E eu tenho certeza que na sua cidade tem um clube de desbravadores. Então você que tem de 10 a 15 anos, procure. E também, Rafa, a Igreja Adventista do Lago Sul está comemorando a existência desse clube com a inauguração, completando 1 ano de idade. Ainda é bebê nessa aí. Que maravilha, que maravilha. Então, você aí na sua cidade, né, você pode procurar uma igreja adventista, né, Dalmo? Isso. Né? E aí, vai lá, faz inscrição lá do seu filho, tá? Com certeza vai ser uma bênção, ele vai gostar muito. Bom, entrando agora no estudo da lição dessa semana, lição 5, como eu falei. O título é bem assim, ó, Todas as Nações e Babel. O verso para memorizar está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Acompanha a leitura aí. A cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Bom, na semana passada, nós estudamos sobre o dilúvio, né? Desde a preparação para esse grande evento, né, por meio de Noé, até a aliança que Deus fez com Noé e seus descendentes. E nessa semana nós vamos falar sobre a construção da Torre de Babel, um projeto que não agradou em nada o coração de Deus, né, pastor? É verdade. Agora, antes de chegarmos especificamente na história de Babel, a lição na parte de domingo, ela traz a maldição de Cã, né, pastor? Afinal, o que foi que aconteceu e qual que é o impacto disso? Pois é, Rafael. Cã, um dos filhos de Noé. A lição da semana começa por aí, para chegar até Babel, né? Um dos filhos de Noé foi amaldiçoado por uma atitude que ele teve para com seu pai, nós sabemos disso, né? Noé, ele se embriagou, ficou nu dentro da sua tenda e um dos filhos, eram 3 os filhos, Sem, Cã e Jafé, um dos filhos, o Cã, ele viu o seu pai na situação em que estava, muito constrangedora,
Ele viu, ele não cobriu, não protegeu o seu pai, ele comentou o assunto com os demais, dando para a gente assim uma impressão muito negativa da atitude daquele filho para com seu pai, né? E a lição começa já abordando a semana, lembrando de que nós, como filhos, nunca podemos ter uma atitude desrespeitosa para com nossos pais, como foi o caso de Cã, o que justificou o problema que ele causou a si e aos seus descendentes na maldição que lhe veio, né? Eu gostaria apenas de mencionar um fato assim. Quando a Bíblia fala de que alguém foi amaldiçoado, uma tribo foi rejeitada, um povo não era mais o povo que Deus colocava como especial, isso quer dizer o seguinte, que aquela pessoa que foi alvo daquele problema, daquela maldição, ela não está colocando, Deus não está colocando para as gerações posteriores uma maldição no sentido de que eles não possam, sendo bons, escolherem o bem. Tá certo? Uma maldição como essa de Cã não faz com que os filhos dele e as suas gerações futuras sejam todos de pessoas más, com problemas, com dificuldades, etc. Aqueles que escolherem o bem, Deus respeita a liberdade de cada um. Tá certo? Então, a lição nos ajuda a entender que a gente também não pode colocar a coisa desta forma tão simplista, né? A maldição quer dizer, Deus reprovou fortemente a atitude de um indivíduo, que foi Cã, tá certo? E se os seus descendentes agirem da mesma forma que ele, sem respeito, também estarão vítimas daquela situação, né? Então, é só para a gente entender o contexto. Então, Cã foi amaldiçoado por essa sua atitude talvez impensada, ou essa sua atitude, digamos, constrangedora para com o seu pai. E Rafael, você pergunta sobre quais as implicações disso daí. As implicações são que naquelas 3 famílias, Sem, Cão e Jafé, estavam representadas as nações que viriam posteriormente a se formar na história da humanidade. Os jafetitas, que ocuparam a região mais norte com relação a Israel, né? Lembram que Israel está entre o norte, aqui está Israel, e no sul o Egito e Arábia e tudo mais. Os jafetistas, são vários povos, ocuparam a região norte daquele continente. Os camitas, os povos do sul. E os semitas, que são os judeus, ocuparam aquele território que hoje nós conhecemos como Israel, né? Agora, quais as lições, ou pelo menos uma lição principal que nós podemos tirar disso, para a nossa reflexão com relação à lição desta semana? É que Deus, ele escreve a história a partir da decisão que as pessoas tomam. E ele guia o caminhar da vida das pessoas, respeitando sua liberdade, é claro, para o melhor que ele puder fazer por elas. E especialmente para o melhor que ele pode fazer pela igreja. Porque na história bíblica, não se esqueça, o interesse de Deus não é nos outros povos, percebe? Existiam muitos povos. O interesse de Deus é na igreja. Então, por isso foi preservada essa linha genealógica dos seguidores de Deus no Velho Testamento, mas sempre reportando aos filhos que interessavam para a história da igreja. Então, o que acontece aqui no caso de Cã foi que o território que foi ocupado pelos descendentes de Cã foi exatamente o território que Deus deu para os semitas, o povo de Deus. Então, ali, quando Israel retirou dali Jebuseus, né? Quando Israel expulsou dali os cananeus, aqueles eram descendentes destes povos, que em grande parte, povos relacionados a Cã, que em grande parte escolheram o mau caminho e que precisaram ser expulsos daquela região porque Deus queria ocupá-la com o povo de Deus.
Então, por que isso? Não é um ato injusto de Deus? Não. Porque através do estabelecimento do povo de Israel naquela região, Deus preservaria as gerações de tal forma que delas nascesse o Salvador de todos os povos, inclusive aqueles que ocupavam aquela região. Maravilha. Agora, na fala do senhor, o senhor mencionou genealogia em um determinado momento aí, eu fiquei com isso na cabeça, porque na lição de segunda-feira vai abordar o assunto genealogia, né? Algumas pessoas, na hora de fazer o ano bíblico, até pulam essa parte, né? Quando começa a genealogia, pulam essa parte, né? Agora, se está na Bíblia, ela deve ter sua importância, né, Lívia? Como é que você explica isso? A genealogia ela não deve ser colocada como um assunto de menor importância ou como um assunto enfadonho e chato, porque a verdade é que o passado explica muita coisa do presente e pode, inclusive, determinar o nosso futuro. Então, quando aqui em Gênesis 10 vem essa genealogia, dessa genealogia você consegue, realmente é um dos poucos relatos históricos, é a Bíblia, aonde você consegue realmente chegar a um ancestral comum para todas as raças e todas as etnias que habitam na Terra. Então, o que é bonito nós pensarmos o seguinte, nós viemos realmente de um mesmo ancestral em comum, que aqui no caso foi Noé, porque a gente já está após o dilúvio. Mas desses ancestrais foram surgindo vários povos, outras culturas, outras maneiras de viver, certo? Então, quando a gente faz esse estudo de Gênesis 10, parece até trivial você ficar lendo ali que fulano foi filho de Cicrano, que foi filho de Beltrano, mas existe um propósito divino em mostrar como aquelas pessoas foram realmente cumprindo o seu papel ao longo da história e confirmando principalmente a escolha que eles fizeram, de serem obedientes ao Deus verdadeiro ou se rebelarem e começarem ou continuarem uma vida de desobediência aos mandamentos. Dalmo, então, vamos lá, dito tudo isso, agora a gente chega no capítulo 11, né, na lição de terça-feira, e aí, Dalmo, o povo então decide construir uma torre, né? Me diz uma coisa, qual que é a intenção daquele povo mesmo, na verdade? Qual que era? Rafael, é muito interessante, né? O povo devia ser muito, muito legal, todo mundo, a gente chega perto de um russo, a gente dá problema, né? Mas aquela geração era o quê? Todo mundo tinha a mesma língua, né? Então, Bereshit, Bara, Elohim. Né? No princípio criou Deus, então todos entendiam. O que aconteceu ali é que o ser humano esqueceu da promessa de Deus e resolveu construir uma torre para juntar eles num único local, sendo que Deus pediu para que eles se espalhassem. Alguns detalhes aqui. Caim fez isso. Lá no início ele já tinha construído uma cidade e ele colocou inclusive o nome da cidade do nome do filho dele, e isso não tinha a aprovação divina, né? Mas o ser humano colocou essa torre porque ele queria alcançar as alturas, porque ele estava dizendo assim, eu não preciso de Deus. Alguns que ainda acreditavam no dilúvio, outros nem acreditavam nisso, queriam colocar o nome na história, né? E isso trouxe para aquela nação um intuito de ser igual a Deus. Né? Uma tônica que vem, como diriam os músicos, né? A nota tônica, né? Você tem um poder interior, então aquilo tinha e eles queriam colocar o nome deles na história. E resolveram fazer essa torre. A promessa de Deus já dizia que não seria destruído mais com água, então não precisava desse medo. Então a gente percebe que é uma afronta ao que Deus estava dizendo, né? O que a gente percebe? Que quando a sociedade está começando isso, né? Você tentando tirar Deus da sua vida, tentando tirar Deus do seu projeto de vida, tentando tirar Deus da sua faculdade, tentando tirar Deus da sua sala, você vai tirando Deus e a tendência do homem que a gente viu foi só a decadência. E aí ele confundiu as línguas ali para que eles se espalhassem. Enquanto pedia argamassa, eu levava um prego. Enquanto que pedia
cimento levava madeira. E eles começaram a confundir a língua, porque o objetivo de Deus não era que aquela cidade fosse construída daquela maneira, né? Além de que era uma afronta a Deus, queriam colocar o nome deles na história, e esse tipo de situação que o homem foi criando após o pecado só deu isso, né? A gente tirar Deus da nossa vida, a gente percebe que as coisas vão indo de mal a pior. Deus conhecia o coração deles, né? Apesar de eles estarem se unindo, né? Aparentemente algo bom, né? É verdade. O povo está se unindo, mas o propósito deles não era um propósito bom, né? E Deus realmente precisou intervir. Pastor, agora é irônico, né? Porque eles estavam construindo uma torre, algo alto, e mesmo assim Deus não teve que descer, né? Para falar com eles, né? Para ver o que estava acontecendo. Pastor, explique isso para a gente. Interessante, interessante, Rafael. Lição abençoada essa semana, hein, irmãos? Que bênção. Olha só, essa lição da quarta-feira fala de Deus descer, não é? Essa é a pergunta do Rafael. Deus, na verdade, não precisava descer para ver, porque ele já estava vendo, Deus sabe todas as coisas e tudo mais. Mas a lição, ela trabalha um ponto que é muito importante na economia da salvação, ou no trato de Deus para a salvação do homem, né? É que Deus não é um observador indiferente. Ele se envolve. Embora não precisasse descer para ver, ele desce para olhar, né? Ele se envolve. Esse é um ponto importante. Então, quando nós vivemos nossa vida hoje, nossa história, né? E ela tem sempre pontos difíceis de a gente passar a nossa história, mas a gente tem sempre que lembrar que Deus está muito disposto e envolvido com os nossos problemas, lutas e dificuldades. Agora, no caso ali, o que acontece é que a união não é uma coisa ruim, Deus quer que a gente seja unido, mas o problema deles é que eles se uniram para fazer o mal, né? Para confrontar Deus, como Dalmo falou, eles já sabiam, Deus já tinha dito que não ia mais destruir a terra. Para que aquele receio? Na verdade, não era receio coisa nenhuma, na verdade, era uma exagerada confiança na sua própria capacidade de construir, de fazer a sua própria vontade, independente do que Deus falou. Então, a lição aborda este ponto dizendo que não é o que fazemos para o Senhor que nos levará a Ele e a redenção. Em vez disso, é o movimento dele em nossa direção que nos salva. Bacana demais, né? Então, uma lição muito rica em ensinamentos e lições para a nossa vida. Então, na nossa vida, temos que sempre atentar para isso. Aquilo que Deus já nos orientou é sábio de nossa parte seguir. Ele nos deixa livre para não seguir, mas é sábio de nossa parte seguir, porque o beneficiado será sempre a gente. Maravilha. Eu realmente achei muito interessante essa parte aí que o pastor falou, de que a preocupação de Deus está em querer se envolver conosco, né, com os nossos problemas, com aquilo que a gente passa, né? Ele está preocupado mais do que a gente imagina, e ele faz realmente isso, né? Ele sempre se envolve, né? Lívia, Deus ele teve que aplicar uma ação ali, e agora eu te pergunto, essa ação, em que sentido a lição mostra que ela foi uma ação redentiva? Foi uma ação redentiva, Rafael, no sentido de que antes mesmo do pecado, Deus já tinha dito para o homem, para os animais, multiplicai-vos e povoai toda a terra. Essa era a vontade de Deus desde o início, porque ele sabia que isso era o melhor para o homem. Não é bom para o homem ou para os animais estarem disputando o mesmo espaço. E ao que parece a terra é grande o suficiente para todo mundo. Então não existe essa necessidade de ajuntamento. Aqui o pior foi que eles justamente quiseram construir uma cidade, uma torre que fosse tão alta ao ponto de falar bem assim, se Deus mudar de ideia e inundar tudo de novo, a nossa torre vai nos salvar, porque ela vai estar alta o suficiente. E ali também aquele ambiente proporcionava todo tipo de ociosidade, né? Realmente todo tipo de desvio de caráter. O que tinha de pior para ser trabalhado no ser humano, aquele ambiente era propício, né? A ociosidade, a facilidade do alimento, até a própria subjugação dos mais fortes sobre os mais fracos. A organização, quando a gente vai para a organização de Deus em relação às tribos de Israel,
não existia hierarquia entre elas, mas existia o que cada uma deveria fazer. Cada tribo sabia qual era o seu espaço e qual eram as suas atribuições. E aqui na Torre de Babel isso não era proporcionado. Era proporcionado o quê? Que os mais fortes se unissem, ficassem cada vez mais fortes e assim de uma maneira contra o livre-arbítrio impusesse a sua vontade sobre os mais fracos. Então essa torre era uma afronta a Deus de várias maneiras. E quando Deus não precisava mais, desceu e viu o que os homens estavam fazendo e principalmente sondou o que estava no coração deles a fazer, Deus confundiu a língua. Confundiu, antes eles falavam a mesma língua, Deus confundiu a língua e agora esses que falavam a mesma língua, que se entendiam, foram se dispersando e assim cumprindo o desígnio divino. Então, para o homem não é bom estar aglomerado, não é bom estar todo mundo junto, disputando o mesmo espaço, disputando o mesmo recurso. Deus sabia disso. Interessante que mais uma vez, né, Lívia? Muito boa a sua colocação. Mais uma vez, de um mal, Deus deu a bênção. Cria o bem. Porque o propósito de Deus, como foi dito, é que a humanidade se espalhasse, que povoasse a terra e não vivesse acumulado para propagar todo tipo de mal, né? Pensamentos, né, negativos e tudo mais, como foi colocado também, o mais forte subjugar o mais fraco, etc. e tal, né? Então, o propósito de Deus, ele é soberano na história, né? Embora ele nos dê liberdade para a gente escolher caminhos que não sejam bons, ele vai sempre procurar estabelecer um bom caminho para a gente seguir, para aquele que quer fazer a vontade de Deus. Deus ele não é especialista só em criar, né? Ele é especialista também em recriar, em reconstruir, em renovar, em restaurar, né? Dalmo, agora já na lição de sexta-feira, e chegando nessa lição, claro, eu queria, bom, pelo menos para mim ficou bem claro que o povo lá, eles não confiaram na promessa de Deus, né? A grosso modo, assim, pelo menos a minha visão olhando, eles não confiaram na promessa de Deus de que não enviaria outro dilúvio. E a Lívia colocou também outros pontos de vista também em relação a isso, né? Hoje, Dalmo, o que pode, talvez assim, até de maneira inconsciente, pode estar sendo uma torre de Babel na nossa vida que nós estamos construindo? Rafael, isso é uma pergunta, inclusive, ela deve ser propagada individualmente na sua vida, né? O que hoje você coloca como torre e o que hoje... Aquela nação, daquela geração, alguns já não acreditavam mais em Deus, né? E outros, apesar de acreditar em Deus, quer ver como é bem parecido com a nossa nação? Acreditavam que o dilúvio não era uma coisa que aconteceu, era uma causa natural. Nossa geração, muitos acreditam que foi uma causa natural, que não foi uma intervenção divina. O inimigo havia conquistado a terra toda, menos uma família. Aliás, menos um homem, que chama-se Noé. Parece que o inimigo havia ganhado aquela guerra entre ele e Deus. E aí você vem e acredita que essa batalha estava vencida pelo inimigo e Deus repovoa aquela nação com Noé. Noé construiu um altar para ele também, mas firmado nas coisas do alto. E aquela nação tomou essa atitude. O que fica para mim e para você, então, como exemplo, né? Deus não foi um evento natural, Deus interviu imediatamente. Muitos que acreditam em Deus, acreditam que ele foi um ser afrontoso ali, mas na verdade ele estava protegendo o ser humano dele mesmo. Porque parece que quem está se destruindo é o próprio ser humano, ele está se autodestruindo. E Deus fez isso e protegeu o ser humano, né? A gente percebe que os povos eles eram extremamente briguentos, Estava né? na cara que aquilo não ia terminar em coisa boa, né? Não ia dar, Deus não ia olhou dar. e falou, isso aqui não vai ser legal. Exatamente. E aí é interessante que muito tempo depois, lá no Pentecostes, quando as línguas eram diferentes, ali ele confundiu as línguas. E lá no Pentecostes ele faz o contrário. Quem entendia na sua língua, os discípulos falavam e eles entendiam na sua língua. Parece que ele quebrou aquele maldição lá e trouxe para trazer uma bênção.
mais uma vez, né, pastor? Tornou a maldição em bênção. E aquilo foi um feito. Por quê? Porque como eu entendia o hebraico se a minha língua era outra? Né? Então, aquilo foi um feito, mais uma vez, demonstrando esse amor de Deus para, novamente, trazer o ser humano ao objetivo principal da criação. A gente precisa confiar em Deus, né? Confiar em Deus, nas suas promessas. Pessoal, então é isso. A lição, ela mostrou para a gente que Deus, ele sempre está disposto a mudar o rumo da humanidade, se a humanidade escolher tomar decisões erradas, escolher pelo mal. Deus, ele está trabalhando a todo momento para que nós possamos nos reconciliar com Ele novamente. E nós fazemos isso através de Cristo Jesus, porque Ele que fez isso por nós, Ele nos reconciliou novamente ao Pai. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós temos corrido, Senhor, risco de nos colocarmos acima do Senhor em nossas vidas. Mas que nós possamos, Senhor, ser salvos de nós mesmos, assim como o Dalmo falou, para que nós possamos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Nos encontramos novamente no próximo Classe dos Professores. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, né, Adventistas Lago Sul, vai lá, se inscreve, nos acompanhe em nossas redes sociais e até o próximo programa.